Aqui o Hermes Magnus, boa noite. Boa noite, Joaquim. Obrigado por atender o nosso convite. Eu sei que você vive asilado no outro país, não vou nem perguntar qual é o país por sua segurança, mas você já vive há bastante tempo fora do Brasil. E você, o teu, vamos chamar assim, inferno astral, se a gente pode chamar assim, ou a tua vida ficou muito difícil a partir do momento em que você conhece o então deputado José Janene, já falecido, vamos falar sobre ele, e o Alberto Youssef. Eu pediria que você contasse, então, como é que você caiu nessa rede. E depois teve até carro incendiado, teve algumas ameaças graves, com carro incendiado, ameaça gravíssima, com ameaça com arma. Você vai contar tudo isso, porque eu já sei, nós já conversamos bastante sobre isso, né? E é bom que o público também saiba. E você, então, teve toda a sua vida virada de ponta cabeça, você que é um empresário, tem patente, né, de um invento que você já fez, e acabou tendo toda essa dificuldade, tentou levar isso à justiça, mas não conseguiu, e parece que foi usado. Mas eu passo a palavra a você, obrigado mais uma vez. Então, Joaquim, bom, primeiramente, é aquilo que eu falo sempre, eu estou aqui, em consideração a você, né? Obrigado. Não tenho, as minhas posições políticas são muito claras. Atualmente eu não tenho posição política declarada, eu fico espinafrando para tudo que é lado, eu fico dando na canela de todo mundo, porque a política brasileira está estranha e eu não consigo mais me situar neste. Então eu fico administrando o que me restou depois dessa história toda aí em que eu tentei confiar na justiça, e a justiça se mostrou mais estranha que a política. Então, o que, como você estava falando, não, de fato a situação foi uma... Desde 2000, eu estou na estrada desde 2008, quando eu estava crescendo com a empresa. É uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro. Ontem eu estava conversando com um rapaz aqui. Eu sou inventor de máquinas e equipamentos para certificação, para compliance de produtos. E em 2008 eu estava exportando para a Europa. Eu caí nas graças, inclusive, de um concorrente que chegou a parar de fabricar e comprava só meus produtos e revendia na Europa. E tem muita gente que fala, não, mas esse cara aí não inventa nada, esse cara abriu uma empresa lá para lavar dinheiro com o Janene. Não, eu tenho provas disso, eu tenho máquinas instaladas, tudo que é canto do mundo. E a única coisa que não conseguiram me tirar foi exatamente essa habilidade de continuar trabalhando com isso. Sou reconhecido em vários lugares. Então, como eu estava falando, a empresa estava crescendo muito em 2008. Porém, eu não tinha capacidade de produção instalada à altura que os meus clientes aqui fora pediam. Então, o que eu fiz foi, com a ajuda, inclusive, desses europeus, olha, nós te damos um impulso inicial, mas você volte ao Brasil e vá atrás de investimentos. Teus produtos estão bem aceitos. Bom, estava no auge. Então, eu e minha sócia fizemos um plano de negócio e espalhamos em pessoas mais ou menos que a gente conhecia. A minha sócia, ela era jornalista, é jornalista também, e ela tinha conhecidos. E eu sei que um desses planos de negócio foi parar numa pousada em Búzios, numa amiga dela. Em questão de poucas horas, esse plano de negócio já estava na mão de um sujeito do Paraná chamado José Mugiati, que era filho do fundador do MDB no Paraná. E ele me chamou para uma reunião. Eu estava no interior de São Paulo, estava viajando. Ele me chamou para uma reunião no restaurante de Congonhas. E eu fui. E ele disse: olha, pessoal aqui, que eu trabalho com um pessoal aqui, eles adoraram o teu plano de negócio, querem uma reunião amanhã de manhã. E eu fui ao encontro dessa turma fazer a reunião.
Até então não me ocorria. Eu lembro vagamente do Janene, um cara chorão tentando escapar das intimações durante o mensalão. Só para a gente tentar situar, o Janene, ele era sócio, uma espécie de sócio, operava com o Youssef. A gente vai chegar lá. Então, só isso. O Janene era um deputado poderoso na ocasião, e aí continua a sua história, só para saber, porque e depois nós vamos chegar até numa coisa muito estranha, que foi o Youssef, quando o Janene morreu, foi o Youssef que foi o declarante no atestado de óbito dele, o que é absolutamente incomum, normalmente é parente que é o declarante, mas ele é tão próximo que ele era do Janene. Mas pode continuar a sua história. Bom, eu sei que eu fui parar nesse local, a minha sócia também se dirigiu para aquele, ela estava num outro local, foi para lá também, nos reunimos por volta de 10 horas da manhã. Eu passei a noite hospedado a convite deles no Hotel Transamérica, que fica ali no Itaim. Esse escritório deles era na frente, lá na rua, acho que Pedroso Alvarenga. Guarde esta, desculpa até interromper isso, mas guarde esta informação. A reunião foi em São Paulo, ele ficou no Hotel Transamérica, isso é importante saber porque foi em São Paulo. Reunião foi isso, eu vou entender daqui a pouco. Porque quando a gente falar do Moro, foi reunião em São Paulo, ele ficou no Transamérica, o escritório era na Pedroso Alvarenga, Pedroso Alvarenga, acho que sim. Pedroso Alvarenga. Pode continuar. Então, eu passei a noite, no café da manhã eu já esbarrei com essas figuras. Nós vamos nos encontrar mais tarde aí, aí em frente e tal, até já e tal. E tava lá na mesa, uma mesa posta lá para todo mundo, tipo em grupo, né? E lá tava o Janene e tal, essa turma. Quando eu chego na reunião, estava nessa reunião um tal de Rubem Andrade, que é alguém ligado à área de seguros ou resseguros. Estava o tal de Cláudio Mente, que era o pupilo, o braço direito do Paulo Roberto da Costa. Estava o Alberto Youssef, o Carlos Pereira da Costa, Carlos Roberto Pereira da Costa, uma coisa assim. Carlos Costa, conhecido como Carlos Costa, que era o advogado deles. Enfim, a gente começou a reunião e eu comecei a explicar. Como eu sou um pouco prolixo, eu sei mais lidar com máquinas, não sei muito. Para conversar, sou um pouco prolixo. E aí o Janene já me interrompeu. E com um papo político, ele disse: adorei seu plano de negócios. É exatamente o que eu estou precisando. E já botou a mão assim na camisa, no bolso. Ele mostrou uma protuberância que parecia um celular, né? Mas por baixo da camisa. Ele disse: isso aqui é um marca-passo. Eu sou um cara condenado à morte. Tem um problema sério, e esse tipo de empresa é a empresa ideal para deixar para os meus filhos e tal, e é uma coisa assim que eu estou procurando para investir. Já me cortou na hora e já veio com aquele papo meloso de políticos, assim, você é um exemplo para esse país, imagina só quanta tecnologia, quanto não sei o quê. E já foi me cortando e disse: olha, é o seguinte, se você quiser dinheiro do Banco do Nordeste, abra uma empresa do Espírito Santo para cima. E não tem limite. E ele mesmo já retocou e já enfiou mais uma e disse: mas como eu sei que vocês já estão calejados com bancos e tal. E de fato, empresariar. Mesmo eu já tendo, nessa época que eu encontrei, 3 anos antes desse episódio, eu já tinha sido com a minha empresa página na Gazeta Mercantil, edição nacional. Então, mas era difícil para um projeto novo, uma tecnologia nova. O Brasil estava embrionando ainda na questão de compliance de produtos, né? Isso é uma coisa que nasceu lá na era Collor e veio gatinhando e tal, e era uma coisa muito embrionária ainda a parte de certificação no Brasil. Era mais voluntária que compulsória. E então ele me interrompeu, disse isso, e eu imediatamente, a minha sócia imediatamente disse: parece interessante. O que é que ficou acordado ali? 1 milhão para capital de giro, contratações, infraestrutura e tal, mais 1 milhão em máquinas e equipamentos. Então,
proposta foi que foi acordado ali e ele disse, a Maria Teodora então disse, vamos levar, tudo bem, vamos levar para o nosso advogado. E ele bateu na mesa e disse, é pegar ou largar. Poxa, a gente precisava dar uma resposta para os clientes na Europa. Era muito, até então, sem experiência também, a gente, poxa, alguém olhou para nossa cara. Alguém viu o óbvio, que é aquilo que o empresário vê e que dificilmente alguém vê. Ou seja, faltou ser um pouco pragmático, faltou responsabilidade da minha parte, isso é a minha culpa que eu faço até hoje. A Maria Teodora foi voto vencido, e então fechamos ali e o Janene simplesmente apontou para o Alberto Youssef, não tinha nem noção quem era aquele sujeito até então. Você, certo. E eu não tinha nem, depois fui saber, história de Banestado, aquela história toda e tal. E o José Janene, eu lembro de uma figura que churumingava e tal, e fugia de oficiais de justiça no auge do mensalão, que ninguém conseguia intimar o sujeito. Vai me lembrar o Youssef agora, que estava escondido de novo. Então, depois eu vou chegar nessa parte também do modus operandi dessa turma, doenças, atestados. Mas, o Hermes, eu queria saber, aí você fez, só para a gente cortar por causa do tempo. Deixa eu só ver o seguinte, você acabou montando uma empresa que se chama a Dunel, né? A Dunel já existia em Santa Catarina, né? Já existia em Santa Catarina, montou uma planta ali, uma filial em Londrina, que era a terra do Janene, com dinheiro que foi viabilizado pelo Alberto Youssef. O que você buscava era investidor. É isso. Mas ele apareceu como investidor. É importante pontuar aí. Quando ele mesmo disse que banco seria complicado e que ele tinha uma solução caseira, uma solução própria deles ali era como o quartel-general de investimentos dessa turma aí que saqueou já desde outro tempo, no Mensalão e outros lugares. Lavagem de dinheiro, isso. Era lavagem de dinheiro. Ficava no lado, tanto que ficava no lado da Bandos Bonval, que era deles também, né? Aquela antiga operadora. Era porta com porta, era o mesmo prédio, era porta com porta. Sim. Então, o Janene... E o Youssef tinha aparecido no Banestado, né? Por isso que tinha sido preso na ocasião. Sim. E o Alberto Youssef estava operando mesmo depois de colaborar com o Moro e o Moro ter colocado em liberdade. Era uma operação de lavagem de dinheiro, que você não sabia, porque estava buscando investimento, não é isso? Claro, mas olha só, nesse momento, então, que foi fechado, ele fez um sinal para o Carlos Costa e o Carlos saiu, voltou com um memorando de entendimentos. Nesse memorando de entendimentos dizia 1 milhão não limitado a isso, ou seja, estava aberta a lavanderia. Qualquer advogado teria identificado aquilo ali na hora. Eu só fui identificar depois. E ele disse, quanto é que você precisa agora para começar a trâmite, documentação e tudo mais? Aí ele avisou o Alberto Youssef, Alberto Youssef, pega 30 mil reais e entrega pro rapaz aqui. O Alberto Youssef saiu por uma porta, voltou por outra, com envelope, com 30 mil. Fez sinal para outro lá, pro Carlos Costa, faz o recibo aí. Tô dando aqui, entregou o envelope. O Alberto Youssef entregou o envelope na minha mão, lembro como se fosse hoje. E aí, ok, nos vemos em Londrina já no sábado. Isso era tipo uma quarta-feira. No sábado já nos vemos em Londrina. Esteja lá. Fique no hotel tal, assim. Ok. Eles tinham um hotel de luxo em Londrina, lá, que tinha um formato de um navio, tal. Um hotel 5 estrelas lá, um troço grande. E eu fui para Londrina. E aí, nessas primeiras visitas, o Alberto Youssef só chegava lá final de semana. Ele era como um cara operacional. Ele trazia dinheiro e ele fazia, como ele tinha agência de viagens, ele fazia tudo que precisasse de passagens para buscar funcionário, para isso, para aquilo. Alberto Youssef era o cara com a agência dele. Tá? Eles faziam questão, nunca se precisa passagem, compra lá com o Alberto Youssef. Ou seja, eles precisavam lavar, então a coisa tinha que funcionar. E carros também para a empresa, era o irmão do Janene, junto com o Janene, que tinha uma locadora, tal de JN Rentacar, que era que alugava carros e frotas para a Eletrobras, para essas empresas do governo todas. Ele alugava, ele, sei lá, comprava. Quando eu cheguei, eu sei que ele estava negociando dos... E para campanhas políticas também, né? Também. Por exemplo, eles financiaram muito a campanha do Álvaro Dias, entendeu?
com um avião, eles financiavam muita coisa. O Janene, só para as pessoas lembrarem, foi o cara que no passado foi o dono da Eletrojan, uma empresa que fabricava um poste lá, ele inventou um poste especial. O preço do poste era de um carro popular na época e ele minou prefeituras do interior do Brasil, endividando prefeitos. Tem prefeitos, eu acho que enrolados até hoje, superfaturando aquele superposte dele. Tá? Então ele ficou conhecido por isso. Então, por que ele tinha um curral muito grande? Porque ele achacou muito prefeito. E ele tinha esses caras tudo na mão, no país inteiro. Então, por isso que ele tinha uma base para manobrar. O Eros, por causa do tempo, eu estou preocupado com a gente. Quando é que você começa a sofrer a perseguição? Você buscava investidor, conseguiu investimento. Quando é que você descobriu que era uma arapuca e como é que você tentou sair? Porque aí entra o Sérgio Moro e vai entrar depois o advogado Antônio Figueiredo Bastos. Eu fui para Londrina. Quando eu chego em Londrina, começamos a montar a fábrica. Minha sorte é que eu indiquei os fornecedores. E os fornecedores tinham um compliance impecável, uma empresa do Rio Grande do Sul. Com o atraso da entrega dos equipamentos para inaugurar a fábrica, eu pressionei os caras. E os caras disseram, não, nós não podemos te entregar porque não foi a sua empresa que pagou. Aí eu caí, né? Eu disse, não, foi uma empresa de São Paulo, a CSA Project Finance, lá do Itaim, que está nos fomentando e tal. Também não. Aí me mostrou uma lista lá. Poço da Torre, que é o que deu o nome da Lava Jato, né? Do Habib Shatter. Angel Comércio de Alimentos. E mais um monte de CPFs que depositavam para os fornecedores pagando esses equipamentos. E os caras disseram, olha, se você não conseguir declarações dessas pessoas, que foi o que embasou pelo lado do Moro, que teria embasado a Lava Jato, seriam esses recibos. Exatamente. E não eram tão expressivos. Ele era expressivo, mas não tanto quanto a soma, porque era muito picado, mas eles não computaram tudo, não. Eu recebi do Janene e do Youssef, na empresa, eles aportaram mais de 1,5 milhão enquanto eu estava lá. E a Lava Jato, eu acho que identificaram 500 e poucos. Exatamente, é isso. E deveriam ter colocado tudo. Se era para colocar tudo. E aí não, e mesmo sendo 500 ou 1 milhão, depois deram a versão de que ali era o caixa automático da corrupção. Isso não é verdade. Tem crime ali. Mas tem, porque tinha que ter buscado. Tinha que ter buscado todo mundo. Por exemplo, por que o seu Cláudio Mendes nunca entrou na Lava Jato? Que é da turma dele, né? O Cláudio Mendes é Paulo Roberto da Costa. Entra o Paulo Roberto da Costa, não entra o Cláudio Mendes. O Mendes teria levado para... O nome é até sugestivo. Teria levado para outro núcleo. Exatamente. Seja, porque queriam pegar a Petrobras, na verdade. Hoje você acredita nisso? Não, não, mas ali não era... Sim, mas é assim... Paulo Roberto Costa, Petrobras. Mas o negócio do Janene era muito maior. Eram os fundos de pensão. O cara pegava empresas como a minha para quê? Funcionando ou não funcionando, no final ele queria vender aquilo para Petros, para esses fundos de pensão, como ele fez com outras empresas. Isso não foi investigado. Tá? Mas a Petrobras, a Petros comprou muito abacaxi. Tá? E ficou por isso mesmo. Bom, mas resumindo. Então, quando eu descobri isso, que o dinheiro não vinha deles, que era um laranjal, eu tentei pular fora. O Janene disse, não, eu fiz negócio com o homem, você vai ficar até o final do memorando de entendimentos, e no final do memorando de entendimentos, do diligência, nós vamos colocar uma empresa para ser sócio da tua empresa, e você tem que assinar os recibos de mútuo. Aí eu me neguei a assinar, fiquei na fábrica enrolando e sabotando a própria produção, e aí eu comecei a vazar a informação lá de dentro, quem entrava, quem saía. Quando ele falou desse tom, ele te ameaçou? Ele ameaçou. Isso depois foi numa reunião, com arma, numa reunião. Mas ele ameaçava todo o tempo, e aí, a partir desse momento, eu fiquei guarnecido lá, em Londrina. A casa, eles alugaram num condomínio, eu só podia ir da casa para o trabalho para casa. Meu carro era dirigido por jagunços dele. Tá? Eu fiquei num cárcere privado lá nesse tempo. Né? Final de semana, chegava de São Paulo e dava aquela amansada. Os jagunços me tratavam mal a semana inteira. E a filha dele, a Daniele. Final de semana ele chegava, me levava para a mansão dele, fazia churrasco e tal. Me tratava bem porque ele queria os recibos assinados. Então,
Era um bate-sopra o mês inteiro. Então, assim, eu fui enrolando aquela situação e fui passando informações anônimas no primeiro momento para a Polícia Federal. Tá? Eu pegava todas aquelas informações e ia mandando. E a gente tentava, de tudo maneira, encontrar um advogado que quisesse fazer um distrato. E Polícia Federal era o Igor Romário de Paula? Não. Em Londrina era o Gerson Machado e o Evaristo. Eram 2 delegados. Mas era uma coisa muito perigosa, porque o Janene tinha um delegado dele que naquela época já tinha sido transferido de Londrina para o interior de São Paulo. Tá? Depois eu acho que foi até exonerado esse delegado dele. Esse delegado foi preso por corrupção, inclusive, depois. Então, assim, e eu, inclusive, fui testemunha. E isso, na verdade, ele forçou o governo a nomear esse delegado lá em Londrina naquela ocasião. Mas ele chorava... dos votos que ele tinha. Ele chantageou, na época, o governo, que era o governo Lula, para nomear esse delegado. Pois isso então. Uma história da história do Sérgio Moro, e também isso nunca foi investigado devidamente, como é que o Janene instrumentalizou a Polícia Federal para proteger negócios que eram negócios obscuros, criminosos, como este que envolvia a sua empresa. Quando eu estava chegando em Londrina, ele quase chorava quando falava desse delegado. Um rapaz honesto, afastaram o rapaz injustamente. Era uma choradeira. E ele ameaçava muito. Eu sou testemunha que ele ameaçava muito. Prometia matar o Gerson. Tá? Que era um delegado ele odiava o Gerson Machado. Foi o primeiro que denunciou o Alberto Youssef e o Moro nada fez. Exatamente. Mas, eu quero perseguir, mas eu queria chegar no Moro, por que ele não tomou providência e só veio a tomar de eleição? Bom, o que acontece? Eu consegui fugir finalmente de Londrina no final do memorando de entendimento, saí do país. Quando eu saio do país, tinha contas no Banco do Brasil, automaticamente, cartão de crédito cancelado, conta bloqueada, tudo. E por que você saiu do Brasil? Você denunciou para a Polícia Federal? Eu estava com medo. Eles incendiaram um carro seu, né, em Santa Catarina? Eles incendiaram a casa onde começou a empresa, o prédio onde começou a empresa, onde guardava todos os documentos. Eles botaram fogo. E eles devem ter suspeitado que você estava abastecendo a Polícia Federal com informação na ocasião. A essa altura eles já sabiam. Tá? A essa altura eles já sabiam. Tanto que o Janine tentava, através de interlocutores, negociar que eu fizesse um acordo com ele, que ele me entregaria toda a fábrica e os equipamentos, mas eu tinha que dar um depoimento dizendo que eu fiz aquilo para favorecer inimigos políticos dele. Eu não ia fazer isso nunca. E eu fui porque eu não tinha mais dinheiro no Brasil, mas eu tinha dinheiro a receber fora dos clientes. Então eu ia numa operação tentar dar a cara a tapa para os meus clientes lá fora. Eu parei de produzir, eu estou atrasado, mas eu estou recomeçando. Só que nesse meio tempo aconteceu isso. Simplesmente bloquearam minhas contas e cartão de crédito, de cima para baixo. E você fugiu do Brasil? Fugi do Brasil. Primeiro eu fui para a Suécia falar com esses clientes. Quando bloquearam minhas contas e eu fiquei quase imóvel, eu voltei para o Brasil. Eu e a Maria Teodora, a gente voltou para o Brasil, tentamos arrumar um advogado para fazer um distrato com esse cara, para tentar alguma coisa, mas não tinha. A ordem que os jagunços tinham era me buscar e me matar. Essa era a ordem que eles tinham e eu fiquei sabendo por várias fontes que era isso. Então eu fiquei escondido durante um tempo no interior de Santa Catarina, produzi alguns equipamentos para os clientes, fiz um dinheiro e fui embora para os Estados Unidos. Aí eu saí definitivamente. Quando eu saí, eu segui o conselho do Gerson Machado, na última reunião que eu tive com eles. O delegado da Polícia Federal. Ele me deu o e-mail. Ele me deu o e-mail do Moro, eu mandei um e-mail para o Moro, eu e a Maria Teodora, nós fizemos um relatório completo, enviamos isso para o Moro. Ele agradeceu as informações. Só que eu disse, eu não vou denunciar só para esse cara. Eu entrei em contato com o GEDEC em São Paulo, o GAECO, e o sobrenome é Lemos, o procurador. Ministério Público de São Paulo. Atual de São Paulo. E fiz a denúncia. Fiz a denúncia no Ministério Público de São Paulo porque eu fiz o negócio em São Paulo, eu não fiz no Paraná. Isso é 2008 ou 2009? 2009. Isso é 2008. 2008. E aí eu saio definitivamente do Brasil e vou para os Estados Unidos. O Janene foi morrido. Então eu voltei ao Brasil. Voltei para recomeçar a empresa.
Recomecei no Rio Grande do Sul em 2012. Em 2014... Então, na época do que você mandou o e-mail, nada aconteceu. Não teve Nada, processo, absolutamente nada nada. aconteceu. E veja bem, Absolutamente o nada. juiz foi comunicado, o e-mail recebeu do e-mail funcional dele. Foi montada uma recebeu... força-tarefa. Joaquim, foi montada uma força-tarefa. GAECO do Paraná, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, que é o GAECO, Polícia Civil, Polícia Federal. Foi montada uma força-tarefa para me ouvir em Londrina. Me ouviram por mais de 5 horas. E nada aconteceu depois disso. Nada aconteceu, nada. Hermes, só vou fazer um parênteses, você vai contar a tua história, que é muito interessante. Envolvia o esquema do Alberto Youssef, estava com o Moro. Hoje, à luz do que você já sabe, você acha que estavam tentando proteger, inclusive, o Moro, o Youssef? Porque ele só vai aparecer em 2014. E a sua denúncia já envolvia o Youssef, assim como o Gerson Machado já tinha formalmente denunciado o Alberto Youssef para o Moro e nada aconteceu. Eu Aí depois acho. aposentaram o Gerson Machado com o argumento de que ele estava doente mental. E não está coisíssima nenhuma. Ele teve uma depressão por conta da violência que ele sofreu nessas graves, mas nunca foi doente mental. Mas eu estou dizendo, e ele acabou, para não ter briga, ele foi para Portugal, vive lá, e eu sempre vou dizer, ele é uma pessoa honesta. Foi até apresentado naquela série que foi distorcida como o pai da Lava Jato. E, efetivamente ele é, só que, como ele disse numa entrevista a mim, se eu sou o pai, eu renego esse filho, porque esse não é o filho que eu queria, porque a Lava Jato é outra coisa, eu não imaginava que fosse aquilo. Devolvo a palavra a você. Pois então, Joaquim, quando deu essa história toda, eu lembro que um belo dia, isso já, só um parênteses aqui, só para complementar o que você falou. Eu chego em Curitiba no auge da Lava Jato e eu vou na Polícia Federal e isso em 2014, né? 2014. E isso. converso... Mas voltando a 2008, hoje você acha que queriam proteger o esquema do Janene? E é isso que eu quero te falar. Em 2014, eu fui ter uma reunião com o Igor Romário de Paula na Polícia Federal em Curitiba. E eu lembro como fosse hoje, ele me presenteou inclusive com uma revista Carta Capital, e aí era aquela coisa, eles tinham um endeusamento de tudo que estava acontecendo, a operação, o Youssef com dólares na capa da revista, e ele me deu essa revista de presente, e ele disse para mim, esse cara aqui, eu colhi depoimentos dele no passado, em que ele prometia colaborar, mentia, e eu avisei que ele estava mentindo. Isso o Igor Romário de Paula me falou, que ele teria avisado à justiça que o Alberto Youssef, no acordo de delação do Banestado, estava mentindo nos depoimentos. Prometia falar, falava e não dizia nada. O que eu aprendi pela minha passagem no Paraná? Existe uma irmandade de famílias que se protegem. É muito fácil escapar. A mesma história que eu te falei daquela menina, Bávia. Ninguém toca no nome dela. E é peça-chave. Só para saber, essa menina, ela foi namorada do Janene, isso chegou a ser publicado, e cuidou dele. Nos 2 últimos anos de vida, eles andavam para cima e para baixo. Exatamente. Só para saber, e ela não apareceu. Algumas pessoas não foram tocadas. Família Janene foi protegida também, mas não sei se nós vamos ter tempo de falar sobre isso. É muita informação que você tem. Mas pode continuar. Bom, mas enfim, e o que acontece? Então, eu tinha... Hoje eu tenho a certeza que o Alberto Youssef, primeiro que na minha cabeça, para mim, foi um choque quando fizeram um acordo de delação com ele. Se o cara já não cumpriu um acordo, já tinha fama de ser mentiroso, né? Como é que os caras vão fazer um novo acordo com ele? Mas daí entra a figura do Figueiredo Bastos. Né? Figueiredo Bastos é um advogado chamado Rei da Delação, e que foi o advogado do Youssef, que foi o escritório dele que pediu o habeas corpus hoje. Joaquim, ele foi advogado do Youssef e ele era advogado também de outra ré, que era a filha do Janene, a Daniele.
Quando eu descobri que ele advogava para os dois e quem pagava o advogado para os dois era o Youssef, eu meti a boca. Milagrosamente, eles tiram o Figueiredo Bastos como advogado dela, eu acho que entra o Góes ou entra um outro, e ela vai para a Rádio Jovem Pan dar uma entrevista elogiando o Moro. A Daniele, né? É. E a Daniele tinha a propriedade no nome dela, que era suspeita de ser fruto de todo o esquema de corrupção comandado pelo Janine. A vida deles vivia em torno da corrupção do Janine, né? Para primos, enfim, e irmão, aquela história toda. E eu sei que eu fiz o maior barraco na época e eles instruíram a tirar o Figueiredo Bastos, deixar de ser advogado dela e ir na Jovem Pan dizer que estava brigada com o Alberto Youssef. Mentira. Mentira. O advogado era até o mesmo, né? No princípio. E ela elogiou o Moro. No ano seguinte, ela foi absolvida sumariamente, enquanto nós não tínhamos sido ouvidos como vítimas da ação. Tá? Então, assim, uma coisa calhorda, uma coisa absurda. As pessoas falam assim, mas você todo mundo enche a minha bola dizendo, não, você ajudou a criar a Lava Jato e tal, enfim. O próprio Moro, numa sentença lá pelas tantas, ele colocou que fui eu que possibilitei a Operação Lava Jato, seus desdobramentos. Mas, assim, primeiro... De novo, um parente. Lembra quando eu falei que a negociação toda foi em São Paulo? Isso torna toda a Lava Jato inválida. Por quê? Porque ela não podia ter sido em Curitiba. Não houve crime em Curitiba. Acordo foi em São Paulo. Foi feito em São Paulo. O crime foi cometido em São Paulo. Mas o culpado disso... o Janine no início, que era deputado federal. Portanto, a competência era do Supremo Tribunal Federal. E também, em termos de investigação, onde é que ocorreu o suposto crime, ou o crime que deu origem à Lava Jato. Joaquim... E o Moro usou a vida inteira a Dunel como justificativa para manter com ele toda a investigação da Lava Jato. E ele pegava tudo. Até que depois... começaram a conter um pouco o Moro. Sabe quem é o culpado disso, de não ter ficado em São Paulo? Um dos pais da Lava Jato em Curitiba, e ninguém toca nesse assunto. Eu adoraria que ele estivesse ouvindo agora. Ministro Gilmar Mendes. Quando São Paulo descobriu que se tratava de um crime continuado federal, que era a lavagem de dinheiro do mensalão, eles pegaram toda a investigação da minha denúncia em São Paulo, fizeram um trabalho maravilhoso. Eles enviaram ao STF no auge do mensalão para ser apensado ao processo. Tem a entrada do ofício no STF e nunca ninguém tocou no caso. Ali poderiam ter estancado o problema da Petrobras. Ali poderiam ter estancado o Petrolão. Com isso, tá? Algum tempo depois, aparece a Lava Jato em Curitiba. Tá? Da noite para o dia. Os caras não tiveram nem a preocupação de perguntar, e esse Magnus aí, como é que tá? Será que sobreviveu? Será que tá bem? Porque nós vamos usar a história dele. Eles ignoraram que isso podia dar barulho, eles ignoraram que isso podia me destruir mais uma empresa. Eles ignoraram tudo isso. Tá? A minha vida virou de cabeça para baixo e ninguém se preocupou com isso. E quando eu pedia coisas para eles, segurança ou alguma coisa desse tipo, era só galhofa, era só resposta, só galhofa. Uma das galhofas que eu tive que ouvir é que eu e um jornalista que ligou para um dos caras da Força Tarefa, um dos procuradores, o problema do seu Magnus é só o Alberto Youssef e ele vai ficar 100 anos preso. 2 anos depois o cara estava solto. Tá? E você falava do risco que você corria. Falava, mas eles não... Um outro cara que me causou muito problema na Lava Jato, porque daí depois, lá pelas tantas, eu acabei virando um problema. E aí eles tinham que se livrar de mim, de alguma forma. Tá? E eu não tinha mais segurança para ficar no Brasil. Primeiro que eu não podia trabalhar, porque ou era jornalista me chamando, ou era empregado, não queria ficar mais perto de mim, tinha medo, sabe? Eu precisava sempre viajar, eu também tinha medo de rodar São Paulo. Eu comecei a ficar com medo, tá?
porque tinha muita ameaça, algumas veladas, algumas mais ostensivas, e eu comecei a ficar com medo. Eu disse, poxa, me meteram num conflito político que não era, você falava assim, mas é PT. Não, era muito partido político envolvido, muito. Principalmente aquela base que achacava, que achacou os últimos governos desde FHC. Todos esses governos foram achacados, todos. Tá? E essa turma, tá? E eu tinha medo, porque e as pessoas, mas você tem medo de quem? Não, eu tenho medo de muita coisa, principalmente do baixo clero. Porque aquela jagunçada que ficou sem Janene, sem Youssef, quando ele foi preso, esses caras, olha a raiva desses caras e o medo. Será que esse cara vai contar alguma coisa? Então a covardia podia vir de qualquer lado. Tá? Só que o pessoal da Lava Jato, eles começaram a espalhar no meio jornalístico que eu era, não dá bola para esse cara aí não, esse cara aí não tem credibilidade nenhuma. Eles começaram a espalhar. 2 jornalistas me contaram isso. E um procurador Eles também. Você fala os procuradores, né? Os procuradores. Um procurador, inclusive, chegou a me contar, cara, os caras estão te queimando. No primeiro momento, eles usaram você para justificar a ação no Paraná e depois começaram a te descartar e te queimar. E parece que queimaram, inclusive, você suspeita até no FBI, né? Que é a sua saída dos Estados Unidos. Não, sim, nos Estados Unidos eu fui sacaneado da noite para o dia, milagrosamente, para me expulsar dos Estados Unidos. Eu tinha uma empresa, mas eu não trabalhava nesta empresa. Eu trabalhava remotamente, então eu não podia ser linkado como trabalhador da empresa. Para a imigração americana, você não pode ter o teu nome como presidente, secretário, em funções de uma empresa, sem o visto adequado. E eu não tinha. Alguém, num belo dia que eu saí dos Estados Unidos para renovar o meu visto, alguém entrou na Commonwealth de Massachusetts e meteu o meu nome em todas as posições de mando da empresa. Quando eu chego em Atlanta, me deportaram, o cara virou o computador para mim, o oficial virou o computador para mim e disse, olha aqui, ó, cara, você disse que não trabalha? Olha o teu nome aqui. E eu não tinha o que fazer. Tá sem áudio, desculpa. E por que queriam deportar você? O que ganhavam com isso? Por quê? Pois, eu não sei se a Lava Jato ou quem é que estava por trás disso, mas eu sei que nos Estados Unidos eu acabei perdendo tudo que eu já tinha construído até então. As autoridades americanas não deram bola, eu contei essa história, eu denunciei, não deram bola. E eu voltei para o Brasil, porque se eu não tivesse no Brasil quando começou a Lava Jato ia ser nada para mim. Não ia ter importância nenhuma, mas eu voltei para o Brasil, eu acreditei que eu podia voltar. Janene está morto. Um interlocutor da família Janene falou que ninguém ia mexer comigo se eu não mexesse com eles. E eu já tinha realizado o prejuízo, era uma coisa, a Lava Jato foi uma coisa completamente atemporal na minha vida. Tá? E aí, quando começa a Lava Jato, a empresa que eu tinha construído de novo, do zero, e reconquistado clientes, já estava faturando mais de 1 milhão. E simplesmente eu tive que vender tudo a preço de sucata para ir embora. Tá? Ou seja, eu perdi uma empresa para o Youssef, para o Janene, perdi mais uma, perdi uma nos Estados Unidos, e aí eu vou para Portugal. Sem proteção, sem nada, eu já tinha um escritório em Portugal, eu vou montar minha empresa em Portugal. Eu chego em Portugal, sabe que aquele safado do cara da Cooperação Internacional do Ministério Público, o tal de Vladimir Aras, o CEF, tá sem áudio, desculpe. Aparece muito na Vaza Jato, tá? Nos diálogos acessados. Ou aquele safado. Adoraria que esse cara estivesse escutando. Safado sem vergonha. O CEF entrou em contato com ele, na Cooperação Internacional do Ministério Público. Esse Magno, isso aí não é ninguém. Isso aí não. O pessoal de Portugal me chamou de mentiroso, disse que eu não tinha nada contra mim no Brasil, que eu podia voltar, que não tinha. Enfim. E aí. Expôs você ao perigo, você estava lá se protegendo e o Aras disse: não tem nada contra ele aqui. Incendiaram casa tua, isso tem registro. E aí. O Janene com arma participou de você com uma reunião com arma e estavam querendo. Você era perseguido. Só que daí eu fiz. E o cara do Ministério Público Vladimir disse que não tinha nada contra você. Não, aí eu armei um barraco. Na noite que eu saí de Portugal, que eu fui expulso, literalmente,
Hoje não, hoje, se eu quiser voltar, eu acho que. Mas eu já nem quero mais voltar para Portugal, porque eu fiquei com um asco. Não do povo, o povo português é maravilhoso, mas das autoridades, inclusive a diretora do CEF que fez essa palhaçada toda, né? Ela caiu porque morreu um cara nas dependências do Serviço Estrangeiro de Fronteiras em Portugal, um ucraniano, espancado. Né? Então, assim, eu simplesmente peguei a estrada de novo. Os americanos queriam me puxar para os Estados Unidos para eu ser uma testemunha contra a Petrobras. Eu não aceitei, tá? Porque tinha uns atravessadores no meio também. E aí eu peguei um outro país, Campo Neutro, que é onde eu estou até hoje, pedi refúgio. Mas quando eu vim para esse país, na noite que eu viajei, eu lembro como fosse hoje, foi a noite do atentado no Bataclan, em Paris, aquele atentado, pior noite para viajar. Eu sentei no aeroporto, eu estava com uma mochila, com pouco dinheiro. Eu sentei e escrevi, eu tenho esse e-mail, escrevi para o Januário Paludo, e disse, com cópia para um monte de procuradores, e disse, aqui, ó, aconteceu em Portugal, eu estou de saco cheio. Se eu chegar nesse país, para onde eu vou agora, e acontecer de novo, eu volto, vou direto a Brasília fazer o maior escândalo. Porque eu estou de saco cheio com vocês. Automaticamente apareceu uma declaração do Januário Paludo dizendo que não, que eu era um cara admirável, fiz... Aliás, fazer justiça, o Januário Paludo foi o único que me tratou com respeito de todos os procuradores. Tá? E com essa declaração, então, eu consegui entrar nesse país e ninguém me encheu o saco. Mas assim mesmo foram 8 meses de investigação para saber quem eu era. Ô Hermes, quando você mostrou a revista, quando você vai para a Lava Jato em 2014, por que você entra? Foi o próprio Moro que puxou você? Quando eu vou a... 2014. Você faz a denúncia em 2014. 2008, Sim. ninguém Não, dá bola. Quando eu vi... 2014, eles trazem você, não é que trazem, você é atraído para prestar depoimento lá. Foi o próprio Moro que negociou com você esse depoimento? Foi o Moro. Foi o Moro por e-mail. Por parte de um juiz. Hã? Foi o Moro por e-mail. Mas assim, quando eu vi aquela turma toda indo presa, como o Alberto Youssef indo pro Camburão, aquela coisa, eu vi pela TV. E aí passou um filme na cabeça, eu disse, puxa, eu conheço esses caras. Esses caras estavam lá na minha empresa. Aí o que eu fiz? Eu lembrei do Moro e mandei um e-mail para ele na mesma noite que eu vi isso na TV. Na sequência, o Cláudio Dantas, do Antagonista, me chamou em inbox no Facebook e me perguntou, Magnus, eu gostaria de uma entrevista sua sobre a Obidone e a Lava Jato. Desculpa, eu estou falando assim, ele manda um e-mail para o Moro e depois ele é procurado pelo Cláudio Dantas, do Antagonista. Estava se construindo uma narrativa. Continua. Talvez não, porque Como é que um juiz vaza? Como é que o Cláudio Dantas teve isso? Porque o Cláudio Dantas estava dentro do fórum. Ele estava... ele recebeu a denúncia do Ministério Público, que eu acho que toda a mídia estava recebendo na época. Eu sei, porque Mas você não falou que foi na mesma noite? Por isso que estou te falando. Não, o Cláudio Dantas me chamou... Bom, se tem link, não sei, mas... O Cláudio Dantas me chamou em inbox no Facebook e disse, olha, eu quero uma entrevista sua. Eu disse, olha, eu não sabia nem o nome das operações. E eu disse, olha, eu não sei. Ok, eu vou te mandar um arquivo aí, você dá uns Ctrl F aí com o teu nome. E aí foi o que eu fiz. Aí eu tomei um susto. Aí tava lá a minha história. Aí começou. Eu já tinha mandado o e-mail para o Moro e o Moro depois, na sequência, me respondeu. Acho que poucas horas depois me respondeu dizendo, olha, nem tudo saiu como o senhor esperava. Eu sei, mas as informações que o senhor trouxe à autoridade foram importantes para que aí está. Estou atualizando o seu contato com a autoridade policial. Na hora, meio que não caiu a ficha, assim, sabe, ainda. Mas eu já sabia que a coisa era grande, sabe? Só que daí começou a encheção de saco, acabou a paz, eu não conseguia mais trabalhar, a minha vida virou um inferno. Ô Magno, teve uma coisa que quando você presta depoimento para o Moro, isso o Moro falou, você não podia nem ter advogado. Isso é verdade.
Ele estava. Veja bem, você manda um e-mail, Cláudio Dantas te procura, agora você vem depor, você não venha com advogado. E o que acontece? Logo depois que você dá o depoimento, sai uma matéria sua na revista Época. Estava preparada já essa matéria, não estava? Foi tudo vazado lá, não foi você que falou. A revista Época, eu fiquei pé da vida com o Moro. Eu mandei, fiquei trocando um e-mail com ele até 1h da manhã. Eu disse, doutor Moro, se eu soubesse que era assim, eu não teria ido. Essa exposição para quê? Eu fui lá para quê? Para ser acareado pelo Alberto Youssef. Era isso que ele queria. E o Alberto Youssef quase pulou por cima da mesa. Algemado mesmo, ele quase pulou por cima da mesa em cima de mim. Me chamando de mentiroso. Sabe? E eu disse, mas você é mentiroso, o que ele está fazendo aqui? Eu fiquei indignado com esse cara. Porque ele começou primeiro a gritar lá na plateia, porque ele estava lá atrás no reservado lá para os algemados. Aí ele começou a encher o saco e gritar e tal. Aí eu disse, pode deixar ele vir, pode deixar ele vir. Aí botaram ele no canto da mesa, assim. Mas ele não calava a boca. Aí lá pelas tantas o Moro disse, eu vou mandar ele recolher para a carceragem, porque não tem condições. Aí ele se acalmou, sabe? Mas eu falei exatamente tudo que tinha acontecido, né? E ele se surgiu, porque ali estava caindo a casa para ele. Mas, aquela história, né? A última coisa que eu esperava é que haveria um acordo de delação para o Alberto Youssef. Jamais imaginaria. Se me falasse que qualquer um outro, por mais que eu achava cretinice, por exemplo, o uso frutuário lá do Cunha, que negaram para ele o acordo, negavam para uns e não negavam para outros, dependia do advogado. Aquilo, poxa. Por que você acha que essa relação com essa relação com o Youssef? Por exemplo, quando ele foi preso, você mesmo postou no Twitter que diz que o Youssef tem que ser preso, o advogado dele. Tem que ser preso. Mas o que eu pergunto para você é o seguinte: hoje, conhecendo esse bastidor todo, essa relação que você teve, você acha que o Youssef tem uma parceria com o Moro? Por quê? Porque muita gente dizia, não deixa ele preso, porque senão ele vai delatar o Moro. Não, eu acho que a seletividade é para não parar embaixo da cama do cara. Eu acho, é minha opinião, não sei. A seletividade é o seguinte, é aquela história do não milindrar. Tem muito procurador ali que sabe que se ir muito a fundo nas relações do Youssef vai parar embaixo da própria cama. Entendi. E aí pode aparecer, isso que você está falando, aparecer da própria cama do próprio Moro, da turma da Lava Jato. Não sei de quem, mas eu acho que o medo de aprofundar investigações no Paraná, tá? O medo de aprofundar investigações no Paraná é não parar embaixo da própria cama de algum procurador. Eu acho isso, tá? E com relação ao que eu sempre falei, tá? Eu acho, e aí é uma opinião minha, eu sei que toda a turma da esquerda não gosta de falar nesse assunto. É o seguinte, a Lava Jato prendeu pouco e prendeu mal, porque houve seletividade. Essa é a minha opinião. Quando você fala de seletividade, tinha um alvo político, não foi uma investigação puramente policial. Porque é o seguinte, eu sei e me incomoda isso, saber a quantidade de gente que ficou de fora. Porque não dava para fazer tudo. Mas por que dava para uns e não dava para outros? Sabe? Eu tenho o maior prazer de servir o meu país como testemunha para ajudar a limpar a corrupção. Eu tenho o maior prazer, sabe? Por todas as dores e tudo que eu passei, todo o prejuízo que eu levei, eu me sinto orgulhoso de poder ter ajudado o país. Mas é o seguinte, o momento que tem seletividade, eu estou fora. Mas, Hermes, então por isso que eu te pergunto, eu já te perguntei antes isso e vou reafirmar. Houve seletividade, hoje não há dúvida quanto a isso. Já está reconhecido pelo Supremo e é verdade. Houve alvos, uns foram protegidos, outros não. Você falou do Paraná. Tudo começa com Janene. E a família preservou patrimônio, inclusive. O Youssef, do Paraná, fez 2 acordos e não cumpriu nenhum dos 2. Todos pelo Moro. E eu pergunto, e você, a certa altura, tentando fazer os seus negócios, saindo do Brasil, etc., fugindo aí de violência, vai lá dar um depoimento que, desculpa, quando você fala que o Cláudio Dantas procurou, ele foi vazado. Estava sendo construída uma narrativa. Conheço como a imprensa trabalha. Ele não nasceu da cabeça do Cláudio Dantas.
E eu pergunto, sabendo mais bastidores, que o protagonista era o veículo oficial, não, mas ele estava, vazava não, mas tudo. ele estava na época, ele estava na Isto É na época. Ele estava na revista Na Isto É. época, na época Lava Jato, não. Sim, sim, Na eu dei uma época da Lava entrevista, pode Jato, procurar. Não, o Dantas ele... estava eu dei uma entrevista para ele. Depois eu vou te mandar o link. Eu dei uma entrevista para o Dantas, ele estava na Isto É. Tá? Bom, ele cobriu toda a Lava Jato, eu encontrei ele algumas vezes. Então, não sei se exatamente nesta época, mas ele cobriu Ele o foi para o antagonista. antagonista no ano seguinte, em 2015. Na verdade, o antagonista não tinha surgido, o antagonista vai surgir depois, né? Não, o antagonista Mas era um veículo oficial. existia, mas era muito pequenininho. Muito, era só do Diogo Mainardi e do outro rapaz, do Mário. Era muito pequeno. Foi com a ida do Dantas, como tendo uma base em Brasília, que formou uma estrutura. Ali eu conheço bem a história. Eu afirmo para você que o Dantas era o vazador oficial, ele aparece até na Vaza Jato. Não, mas Ele mas era o ali vazador oficial do mundo. o Moro tinha uma elite do jornalismo à disposição dele. Tá? Exato. Isso é sabido. Tá? Exato. Sabe isso? Tanto que é o seguinte, porque o dia que eu dei a bronca nele, dizendo se eu soubesse não tinha ido nessa audiência... Porque a matéria estava pronta já, né? Ele disse, a mídia vai lhe deixar em paz. E a mídia me deixou em paz. Tá? Isso aconteceu. Ninguém mais me procurou para nada. O Magno, eu não terminei de fazer a pergunta, a gente está terminando aqui por causa do nosso horário, mas você acha que foi usado? Você já falou isso uma vez para mim, mas eu queria que você falasse de novo. Porque você teve todas as dores de cabeça a partir do momento que foi uma coisa atemporal, eu já tinha recomeçado a minha vida. Ninguém vai me pagar esse segundo prejuízo. Nem o primeiro. E o primeiro que mandaram pagar uma indenização que o Ministério Público pagou, esse pagamento foi frustrado. Foi frustrado por quê? Porque o Alberto Youssef foi drenado no oficial, tiraram toda a grana dele, leiloaram os bens dele e não sobrou dinheiro para me pagar. Eu estou executando ele até agora. Inclusive, até o meu advogado pediu para confiscar o passaporte dele e a CNH dele, porque está me devendo, ele não paga. Tá? Só que a gente sabe que tem dinheiro escondido, a gente sabe que é 171. Sabe? Só que assim, protegido. Tanto que o TRF4 vai me liberar o cara. Desculpa, esse cara é mais protegido que eu. O Youssef, você fala, né? Ele é protegido. Como é que alguém vai liberar o cara? A troco de quê? O cara é reincidente. Outra coisa, no acordo de delação dele, ele se compromete a pagar uma indenização do civil, que possivelmente é a minha, que não foi paga. Só aí já é um incumprimento. Só aí já é um incumprimento. Né? Perfeito. Perfeito. É muito importante, eu já entrevistei você outras vezes, você conhece a história, você é testemunha e vítima. Né? E assim tem que ser tratado, e toda vez que eu converso com você, você responde todas as perguntas, dá detalhes. Agora, eu imagino, quando eu perguntei se você foi usado, você acha que, tendo sido seletivo, foi. Não, a partir do momento da atemporalidade dos fatos, e ninguém se preocupa se eu estava bem, se eu tinha morrido, ninguém sabia. Eu fui acordado pelo início da Lava Jato, sabe? Ninguém se preocupou. Será que esses dois estão bem? Será que a Maria Teodora e o Magno, será que eles estão bem? Ninguém quis saber. Uma arrogância sem igual, sabe? Hermes, eu vou ter que. Tá boa a conversa, mas eu vou ter que encerrar por causa do nosso tempo. Tranquilo. E eu só vou perguntar mais uma coisa: é o seguinte, você acha que hoje o Youssef foi solto novamente e o advogado dele é o Figueiredo Bastos? Você acha que eles continuam com blindagens na Justiça do Sul? Eu não sei se o Figueiredo Bastos continua sendo o advogado do Youssef. O sócio dele foi quem obteve o habeas corpus. Bom, assim, esse cara, se desmanchar o acordo de delação dele, eu acho que apareceriam os fios desencapados da Lava Jato. Tá? Eu sou da seguinte opinião: Lava Jato tem que continuar
tem que perseguir os fios desencapados e levar todo mundo para a cadeia. Essa é a minha opinião. E o ponto que se fala no inglês, o meeting point dessa história está no Alberto Youssef e no Figueiredo Bastos. Tá? Precisa ser esmiuçada essa história neste ponto de partida para ir para os outros ramais. Porque senão, daqui uns dias, esta corrupção vai estar batendo na porta de todo mundo de novo, todos os governos vão voltar a ser achacados outra vez. Perfeito. Hermes, muito obrigado pela sua entrevista, por relatar aí a história, toda essa história ainda muito cabeluda, que precisa de esclarecimento, e eu vou continuar conversando com você. Quando houve a prisão do Alberto Youssef, na hora eu te liguei, porque nós conversamos, e eu tenho que dar o testemunho que você sempre falou, responde toda pergunta que eu faço. Às vezes, como você tem informação demais, eu hoje fiz uma entrevista diferente, às vezes eu fico pontuando, porque você é uma cachoeira de informação, e às vezes a pessoa não consegue entender, entendeu? Então, já é a segunda entrevista que nós fizemos, nós vamos fazer mais entrevistas, então obrigado. Eu acho que o importante é isso. Não é você não está aqui por causa da tua posição política. Você está aqui. Não, me pergunta. Eu não sou. Sempre deixei claro, eu não sou esquerda e atualmente E aqui ninguém pega testado para ter entrevista. Quem tem informação. Não, então, assim, não me peça para falar de política que não vai. Desculpe, não me peça para falar de política que não vai prestar. Mas me pergunte a verdade sobre o que eu passei na Lava Jato, eu vou falar tudo. Esse foi o objetivo, e isso farei outras vezes, e digo sempre aqui para a nossa comunidade: é isso que nós temos que procurar, apurar os fatos, buscar a verdade factual. O Moro, ele foi uma farsa, quem está afirmando sou eu. Pelo que relatou o Hermes, eu fiz aqui algumas conclusões que isso, claro, precisa ser investigado. O Moro estava conduzindo uma narrativa. E não quis pegar o Alberto Youssef nem Janine quando houve a denúncia à Polícia Federal que chegou até ele. E só vai fazer isso em 2014. Só para completar... E começa pegando a Petrobras, o Paulo Roberto Costa, porque queria entrar na Petrobras, que era para desestabilizar o governo de então. Essa afirmação é minha. A partir de tudo que eu já apurei, inclusive com o Hermes. Pode falar, Hermes. O teu tempo, eu sei que o teu tempo estourou, mas só para dizer uma claro, o que eu estou falando aqui, tá? Eu gostaria de ter falado sobre o Deltan e tal, outras coisas, mas o que eu falei aqui é com base em uma testemunha que não foi respeitada. A parte jurídica eu não posso adentrar porque eu desconheço, tá? Eu aprendi muito, tá? Eu aprendi muita coisa na parte jurídica, mas eu não consigo imputar culpa a ninguém, mas a história vai se desenhar sozinha. Parece que está dando a virada, as pessoas estão sendo expostas, né? Interessante. Para a prisão do Youssef. Bom, mas resumo da história: o Youssef, pelo que ele foi preso, é porque ele tem patrimônio. Estava morando num outro endereço, ele ainda continua levando uma vida de rico. E ele deve para o Hermes. E até hoje não pagou. E quando ele reclamou para o Moro, na Lava Jato, reclamou do juiz, falou: olha, ele não me deve, vocês têm que executar. Não executaram. Sério, é isso mesmo. E está aí o Hermes vivendo hoje como refugiado num outro país, porque foi ameaçado aqui. A Sara está com a internet muito instável, por isso que eu não vou mais chamá-la aqui, por causa da instabilidade da internet, porque ela está caindo toda hora, mas eu tenho certeza que ela manda um beijo para vocês todos, um grande abraço, e porque ela está aqui nos bastidores, mas caiu muitas vezes, entendeu? Então, eu estou aqui encerrando, e em meu nome, em nome da Sara, agradecendo mais uma vez o Hermes, e boa noite a todos vocês, e até mais. Boa noite.